decisão que mobilizou os religiosos. A nossa legislação admite que nós escolhemos matar uma pessoa, que chamou a atenção da opinião pública. É uma forma de tortura, além de ser um desrespeito à sua autodeterminação, ao seu direito de escolha. Uma decisão difícil que só cabe à mulher. Nós tivemos um bebê anencéfalo em 2003, o Felipe nasceu, viveu 20 minutos e nós respeitamos a vida dele desde o início. Sofreu a gravidez inteira, aí eu preferia interromper logo. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre uma decisão histórica do Supremo, um dos julgamentos mais importantes do primeiro semestre de 2012. Por maioria, a Corte decidiu que a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não é crime. A partir de agora, caberá à mulher decidir se leva a gestação adiante ou se realiza a antecipação terapêutica do parto. O caso chegou ao Supremo com uma ação proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a CNTS, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, a entidade defende a antecipação do parto quando há má formação cerebral, sem chance de longa sobrevivência para a criança. Até a decisão do STF, a interrupção nesses casos não era permitida. De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é crime, exceto se houver estupro ou risco de morte da mãe. Interromper a gestação no caso em que o feto não tem vida potencial não configura a hipótese de aborto tal como descrita no Código Penal. E, portanto, deve ser uma faculdade da mulher, um direito da mulher, independentemente de autorização judicial. A anencefalia é uma má formação congênita do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro e à medula espinhal, e pode surgir entre o 21º e o 26º dia de gestação. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia no pré-natal, a partir de 12 semanas de gravidez. Apesar do problema, mesmo com a anencefalia, parte do cérebro pode continuar funcionando, mas a expectativa de vida do bebê é muito curta. As mães que quisessem interromper essa gravidez precisavam de uma autorização judicial. E com um tema tão técnico e polêmico, o relator do processo, ministro Marco Aurélio, convocou uma audiência pública para discutir o assunto. Participaram dos debates especialistas contra e a favor a interrupção da gravidez de anencéfalos. A audiência foi realizada no Supremo em setembro de 2008. Foram 4 dias de debates entre representantes do governo, especialistas em genética, entidades religiosas e da sociedade civil. Manter obrigatoriamente a gestação de um anencéfalo, além de expor a gestante a um processo de tortura, essa situação a coloca também diante de alguns riscos de morte. Como é bom que a ciência evolua, como está evoluindo de maneira acelerada. Mas para quê? Para produzir a morte como solução ou para intensificar a melhoria da qualidade de vida? Nós sairemos muito mais munidos de elementos e sem elementos, sem fatos, não há julgamento. 4 anos depois da audiência pública, em 2012, o processo começou a ser julgado pelo plenário do Supremo. Um dia antes da primeira sessão que discutiu a DPF 54, religiosos se uniram em frente ao tribunal para tentar sensibilizar os ministros. O grupo de católicos celebrou uma missa na Praça dos Três Poderes. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Bate coração, coração pode bater. Oi, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. No dia seguinte, no grande dia do julgamento, as manifestações continuaram. Sob um sol forte, religiosos carregavam cartazes, terços e até uma santa em procissão na porta do STF. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O julgamento atraiu a atenção da imprensa, de estudantes, de advogados. Na fila para entrar no plenário, era clara a diversidade de opiniões. Este casal veio de São Paulo para acompanhar a sessão em Brasília.
Joana e Marcelo Crochato são pais da pequena Vitória de Cristo, de 2 anos. Eles acreditam que a menina, que nasceu com uma má formação cerebral e depois foi diagnosticada com anencefalia, é um exemplo concreto de que, em alguns casos, a criança pode contrariar a medicina. Como é possível você dar um diagnóstico para o bebê no útero se você não consegue ver se aquele bebê vai ter condição de viver? Então, existe isso que o movimento à frente pela vida tem tentado demonstrar, é que não é um diagnóstico tudo ou nada, uma coisa exata. A medicina não é 2 mais 2 igual a 4 sempre, né? Ela é uma criança que ela tem uma deficiência neurológica, ela precisa de estimulação, porém ela não é um vegetal, ela não é uma coisa, ela é um ser humano com sentimentos, ela responde ao amor, ela responde à dor, ela tenta engatinhar, ela chora quando ela está incomodada. Há 9 anos, Márcia também teve um bebê anencéfalo e decidiu levar a gravidez adiante. Nós tivemos um bebê anencéfalo em 2003, o Felipe nasceu, viveu 20 minutos e nós respeitamos a vida dele desde o início. Foi essa a informação que o meu médico à época me passou, que a mãe não corre risco de vida. E tanto é que nós tivemos, e eu gosto de muito boa saúde, tivemos outros filhos após. Eu penso que, principalmente quando a criança tem, né, uma deficiência, é mais importante que os seus direitos sejam garantidos, né, até porque não existe essa certeza de diagnóstico que muitas vezes se tem falado, e nós temos claros exemplos aí de crianças que foram diagnosticadas como anencéfalas, que foi recomendado o aborto, as mães não quiseram fazer, elas estão aí com 1, 2 anos de idade. O Brasil é o 4º país no mundo em casos de fetos anencéfalos. Só fica atrás do Chile, do México e do Paraguai. A incidência aqui no país é de aproximadamente 1 caso para cada 1000 nascimentos. Os dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde. Com os 3 meses, na ultrassom, eu soube que eu estava grávida de anencefalia. Para sofrer a gravidez inteira, aí eu preferia interromper logo. Não, eu sou mãe. Jamais eu sou contra o aborto. Mas no caso do meu, eu estava sofrendo demais. Estava sofrendo, sentia muitas dores. Aí o médico, assim, aí o médico perguntou, você é para interromper a criança, porque assim, a criança não tinha vida. A anencefalia é uma patologia que ela é totalmente incompatível com a vida extrauterina. Tem apenas o tronco cerebral que mantém os impulsos para o batimento cardíaco e para os movimentos respiratórios. Não existe a parte cerebral somática, né, que faz a cognição de todos nós seres humanos. Então, o anencéfalo, ele, por conta desta condição, ele não enxerga, ele não ouve, ele não sente gosto, ele não tem sensação tátil, ele não sente frio, não sente calor, ele não tem cognição, ele não tem contato nenhum com o meio ambiente. De acordo com o ginecologista, a gestação de um anencéfalo também pode gerar graves riscos para a saúde da mãe. O aumento abrupto e muito grande do volume do líquido amniótico, que pode causar insuficiência respiratória, pode causar rotura explosiva das membranas com descolamento da placenta e hemorragias. Há estudos mostrando que no momento do parto também, pelas posições anômalas, por não existir a calota craniana, esse feto pode descer de maneiras inapropriadas para um nascimento adequado, complicando muitas vezes o nascimento. 5% delas perderam o útero no momento do parto pelas hemorragias, pelos traumas ocorridos no momento do parto. Se nós começamos a descriminalizar um aborto de crianças com má formação, o que nós vamos fazer amanhã ou depois com aquelas outras crianças que nós já identificamos com algum problema de saúde e que com certeza sempre é uma provação para a mulher. É melhor que ela dê, digamos assim, um enterro digno do que ela mate o seu filho, né? Uma questão polêmica e muito difícil de ser decidida, em pauta direitos fundamentais, como a dignidade humana e o direito à vida. Obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere, a meu juízo, seu direito à liberdade reprodutiva. Não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida, com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai acompanhar a votação de todos os ministros que participaram desse julgamento histórico no plenário do Supremo.
para apresentar o programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje é sobre a decisão que permitiu a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. O julgamento, que atraiu a atenção da opinião pública, dividiu religiosos e especialistas no assunto, durou 2 dias. A ação foi protocolada em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A questão posta nesta ação de descumprimento de preceito fundamental revela-se uma das mais importantes analisadas pelo tribunal. O mais importante julgamento na história desta Corte. Hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva. O advogado Luiz Roberto Barroso, que defendeu os interesses da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a CNTS, sustentou que a interrupção da gravidez nesses casos não é aborto. Constitui um fato atípico que está fora da incidência do Código Penal. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. O direito brasileiro não tem uma definição do momento em que tem início a vida, mas tem uma definição do momento em que ocorre a morte. É quando o cérebro para de funcionar. Pois no feto anencefálico, o cérebro sequer começa a funcionar. E, portanto, não há vida em sentido técnico, em sentido jurídico. Esta mulher grávida de um feto anencefálico, ela não sairá da maternidade com um berço. Ela sairá da maternidade com um pequeno caixão e terá que tomar remédios para secar o leite que produziu para ninguém. O diagnóstico da anomalia do feto e a impossibilidade de sua sobrevivência fora do útero já acarretam, em regra, um sofrimento profundo para gestantes e suas famílias. A proibição de interrupção da gravidez nestas trágicas circunstâncias tende a agravar e prolongar injustificadamente essa dor. Em seguida, o relator do processo, ministro Marco Aurélio, começou o voto ressaltando que o Brasil é um Estado laico e que o direito não se submete à religião. Concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. Paixões religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado. O relator defendeu que o anencéfalo não tem direito à vida porque não existe vida em potencial. O anencéfalo é um morto cerebral que tem batimento cardíaco e respiração. O anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. O embrião é o embrião, o feto é o feto, e a pessoa humana é a pessoa humana, donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. Para o ministro Marco Aurélio, ainda que exista a tese de que haveria o direito à vida intrauterina, esse direito não pode se sobrepor a outros, também garantidos pela Constituição Federal. Tal direito cederia em juízo de ponderação, em prol dos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e à saúde. O relator foi seguido por 7 ministros. Apenas 2 votaram contra o direito da mulher de interromper a gravidez de fetos anencéfalos. O único que não participou do julgamento foi o ministro Dias Toffoli, que se declarou impedido. Obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere, a meu juízo, seu direito à liberdade reprodutiva, pois não há interesse social concreto em tutelar uma vida que não vai se desenvolver socialmente. Não há que se dizer que existe interesse em proteger um ser que se mostra inviável em suas condições biológicas.
Proteger o feto é proteger, na verdade, uma percepção moral difusa por um meio evidentemente ineficaz. Proteger a mulher é garantir concretamente a sua liberdade de escolha sobre o seu papel reprodutivo. Um bebê anencefalo é geralmente cego, surdo, inconsciente e incapaz de sentir dor. Com essa deformação, é necessária a realização da prática da cesariana. É impossível se realizar um parto normal. Por isso que aquela cicatriz fica para o resto da vida e é uma lembrança indelével dessa tragédia que essa mulher vivenciou. Por que punir essa mulher que já padece de uma tragédia humana que, em regra, são insensíveis às pessoas que não passaram por ela? Não sei se foi coincidência, mas todas as pessoas que eu ouvia que eram contra essa eventual decisão de descriminalização tinham crianças sãs nas suas casas. A ministra Carmen Lúcia, assim como outros ministros, também chamou a atenção para o objeto da ação que estava sendo julgado. Este Supremo Tribunal Federal, nesta tarde, não está decidindo nem permitindo o aborto. O que estamos deliberando é sobre a possibilidade jurídica de uma pessoa ou de um médico ajudar aquela pessoa que esteja grávida de um feto anencefalo, de ter a liberdade de fazer a escolha sobre qual é o melhor caminho a ser seguido. Não é escolha fácil, é escolha trágica sempre. É a escolha que se faz para continuar e para não parar. É a escolha do possível dentro de uma situação extremamente difícil. Metaforicamente, o feto anencefalo é uma crisálida que jamais, em tempo algum, chegará ao estádio de borboleta, porque não alçará voo jamais. O que já importa proclamar que se a gravidez, aspas, é destinada ao nada, a figuração é do ministro Sepúlveda Pertence. Sua voluntária interrupção é penalmente atípica. Se a criminalização do aborto se dá como política legislativa de proteção à vida de um ser humano em potencial, faltando essa potencialidade vital, aquela vedação penal não tem como permanecer. O aborto do feto anencefalo tem por objetivo princípio zelar pela saúde psíquica da gestante, uma vez que desde o diagnóstico da anomalia, que pode ocorrer a partir do 3º mês de gestação até o parto, a mulher conviverá com o sofrimento de carregar consigo um feto que não conseguirá sobreviver, segundo a medicina afirma, com elevadíssimo grau de certeza. De modo que a não inclusão na legislação penal dessa hipótese de excludente de ilicitude pode ser considerada uma omissão legislativa não condizente com o espírito do próprio Código Penal e também não compatível com a Constituição. A presente controvérsia jurídica, ainda que impregnada de evidente interdisciplinaridade temática, não pode nem deve ser reconhecida como uma disputa entre Estado e Igreja, entre poder secular e poder espiritual, o que vem sendo acentuado nos diversos votos que compõem a corrente majoritária, que a noção de antecipação terapêutica de parto não se subsume ao conceito normativo de aborto. 8 ministros votaram a favor e 2 contra. O ministro Ricardo Lewandowski foi o primeiro a abrir divergência. Para ele, ao decidir sobre o tema, o Supremo estaria invadindo a competência privativa do Congresso Nacional. Caso o desejasse, o Congresso Nacional, intérprete último da vontade soberana do povo, considerando o instrumental científico que se acha há anos sob domínio dos obstetras, poderia ter alterado a legislação criminal vigente para incluir o aborto dos fetos anencéfalos dentre as hipóteses de interrupção da gravidez isenta de punição. Essa propositura, a qual busca estabelecer requisitos mínimos para o aborto voluntário de fetos anencefálicos, seja isento de punição,
tarefa, seja-me permitido insistir, totalmente estranha à competência de uma Corte Constitucional, continua sob a soberana apreciação das duas casas que compõem o Congresso Nacional. Ele foi seguido pelo então presidente da Corte na época do julgamento, ministro César Peluso. Eu não digo que isto envolva conceitos religiosos, mas envolve mais do que isso. Envolve a formação, a cultura, o modo de ver, o modo de ser de cada magistrado e de cada homem que está atrás, e das mulheres também, de cada toga. A própria ideia de morte encefálica pressupõe a preexistência de vida. Não é possível pensar-se em morte daquilo que nunca foi vivo. Mas o simples e decisivo fato de o anencéfalo ter vida e pertencer a esta imprevisível espécie humana garante-lhe em nossa ordem jurídica, a meu sentir, com devido respeito, apesar da deficiência ou mutilação apresentada para induzir horror ou atrair adesão irrefletida à proposta de termínio, sob as vestes de monstruosidade, que nem por isso, com este nome, lhe rouba a inata dignidade humana, nem o transforma em coisa ou objeto material desvalioso ao juízo do direito e da Constituição da República. Todos estão preocupados com o direito à vida. Quem é contra, quem é a favor, quem se pronunciou na audiência pública de uma forma ou de outra, não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida, com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida. A partir da decisão, o procedimento pode ser feito sem prévia autorização judicial, desde que a doença seja diagnosticada por um médico habilitado. E a decisão do Supremo, eu acho que vem suprir, né, essa interpretação legislativa à luz dos princípios da Constituição brasileira, que é o respeito à dignidade da pessoa humana, né, o banimento da tortura e de outras formas degradantes e cruéis, né, que significam obrigar alguém a suportar uma dor que uma pessoa comum, um comum mortal, não teria condições de suportar. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque o programa volta em instantes. O programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que permitiu a antecipação terapêutica do parto em casos de fetos anencéfalos. A partir dessa decisão do STF, as mulheres terão a opção de decidir se querem ou não levar essa gravidez adiante. Imagina você estar ali gestando um bebezinho e você saber, enquanto está todo mundo preparando o quartinho, está todo mundo arrumando roupinha, pensando em nome, você vai ter que pensar no atestado de óbito, você vai ter que pensar, né, no caixãozinho e etc. Então, eu acredito que essa é uma decisão tão difícil, tão dura para a mulher, que só ela pode decidir, só ela pode. Claro que há uma vida a ser tutelada, mas essa vida não tem viabilidade extrauterina. A mulher fica muito mais traumatizada e para o resto da sua vida se ela tirar o bebê, se ela for causa da morte da criança antes do tempo que a criança teria, né, para viver. Obrigar uma mulher a gestar um feto anencéfalo, né, contra a sua vontade, representa uma violação de direitos humanos, é uma forma de tortura, além de ser um desrespeito à sua autodeterminação, ao seu direito de escolha, à sua privacidade. Nós podemos escolher matar uma pessoa no Brasil, a nossa legislação admite que nós escolhemos matar uma pessoa. Se eu desejar matar alguém, eu posso fazê-lo? A nossa legislação permite isso? Essa é a questão. Numa sociedade democrática e plural, todas as pessoas têm o direito de manifestar o seu ponto de vista e têm o direito de tentar conquistar adesão para o seu ponto de vista. A única posição que nós achamos ruim é, num debate de valores e de ideias, um dos lados poder invocar o poder coercitivo do Estado e criminalizar a posição
do outro, a posição diferente. Isso é uma visão intolerante da vida, uma visão autoritária da vida. E com a decisão do Supremo, a expectativa agora é que o parlamento brasileiro assuma o papel dele de legislar sobre o assunto. Atualmente tramitam no Congresso Nacional 2 projetos de lei sobre o aborto, mas nenhum deles tem data para ser votado. O primeiro projeto, apresentado em 2004, de autoria da deputada Jandira Fegali, isenta de pena a prática do chamado aborto terapêutico em casos de anomalias do feto. Ele aguarda parecer desde 2005 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O outro projeto do senador Mozarildo Cavalcante, que também está parado no Senado, autoriza o aborto no caso de fetos anencéfalos em gestantes que queiram interromper a gestação. É fundamental, então, que haja esse tipo de ação do Congresso e espero que a decisão do Supremo estimule, inclusive, esse processo decisório. O Grandes Julgamentos do STF fica por aqui, mas não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!